Oi, gente, meu nome é Natália. Se você está chegando aqui nesse canal agora, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um versículo que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 9. E os versículos que nós vamos ler é o 23 e o 24. A Bíblia que eu vou usar é essa aqui, NVI. O versículo diz assim: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Em um dos vídeos anteriores aqui do canal, eu vou tentar saber como que eu coloco o encarte por aqui, em algum lugar dessa tela, para vocês darem uma olhada. Eu falei sobre que tudo que acontece nas nossas vidas é para a glória do Senhor, e no vídeo eu lembro de ter citado o exemplo de Pedro. Pedro, ele era um homem que ele estava muito bem na fé, e em outros momentos ele acabava falhando. Só que tudo que aconteceu na vida dele, no final das contas, né, no final das coisas, foram coisas que contribuíram para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Nós não temos direito de nos gloriarmos em algo. E a única vez na palavra de Deus que a gente vê a gente tendo permissão de se gloriar em alguma coisa, se tem algo em que nós devemos nos gloriar, é em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. É a única vez que Deus diz. Do contrário, toda soberba, toda arrogância, toda altiveza, quando nós pensamos que é para nossa glória, para o nosso louvor, obviamente que isso não provém do Senhor, porque a Bíblia fala que toda honra, toda glória seja dada somente a Deus. Se você é bom no seu trabalho, se você tem um bom cargo, se Deus te entregou um ministério, se você tem alguma posição de destaque, se você percebe que na sua vida você tem conquistado algumas coisas, não se glorie disso. Lembre-se que a única coisa que você pode de fato se gloriar é em conhecer ao Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês, e tem uma passagem que se encontra ali em 2 Coríntios 12, que fala sobre Paulo. Paulo, como nós sabemos, ele é um apóstolo exemplo, um exemplo do qual nós devemos seguir, um exemplo do qual nós temos que nos espelhar. Ele é um dos principais dos apóstolos, e Paulo, uma certa vez, é relatado na palavra de Deus que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho era algo maligno a fim de esbofetear ele. E por 3 vezes a Bíblia fala que ele rogou ao Senhor para que isso se desviasse dele, para que ele não sofresse com isso. A Bíblia não é clara e não deixa relatado o que era especificamente esse espinho que Paulo tinha na carne, mas aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo, ele teve uma revelação, e se a gente ler alguns versículos anteriores desses que nós lemos agora, nós vemos que Paulo, ele teve uma visão, e ele fala que a visão se tratava de alguém que subiu ao 3º céu. E ele relata: se na carne, não sei, se no espírito, não sei, mas de alguém assim me gloriar-me-ei. Ele estava provavelmente extasiado, encantado, não sei
qual palavra seria melhor para definir, com a visão que ele teve. Ele viu alguém que foi digno de ter uma experiência até o terceiro céu. E ele compara a experiência dessa pessoa que ele tinha na visão com a vida dele, e ele fala que ele não é digno de se gloriar, porque apesar de Deus usar ele, de Cristo usar ele para pregar a palavra, para propagar o evangelho, ele não se sentia digno de fazer isso. E tem erros que nós cometemos, tem pecados dos quais às vezes nós não conseguimos nos libertar, e não é porque queremos, tipo, a gente volta a cair nele. E às vezes aquele erro, aquele pecado, ou aquela lembrança, às vezes algo que você cometeu no passado, que você pediu perdão a Deus e aquilo volta à sua mente. Aquilo ali é só para que você não venha se gloriar. Os seus erros, o que você comete, o que acontece na sua vida não impede que o Senhor ele venha te usar para pregar a palavra dele, te usar no ministério, mas eu acredito, de acordo com essa experiência de Paulo, que tem coisas que ficam na nossa memória só para a gente não nos esquecer dos erros que nós já cometemos e para que nós não venhamos a nos gloriar. A Bíblia fala assim, que não existe um homem sem pecado. E se alguém fala que está sem pecado, esse tal é mentiroso. Então, todo erro que você comete, tudo aquilo que acontece na sua vida, obviamente, você precisa se colocar na presença de Deus e ter um arrependimento verdadeiro diante da presença do Senhor para que sua vida comece a ser transformada. Mas algumas coisas Deus não vai deixar, ou talvez não permita que você esqueça, só para te lembrar de não se gloriar, só para te recordar que você não é digno de algo e automaticamente dar glória ao Senhor. Então, se você quiser se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer ao Senhor. Para finalizar esse vídeo e ele não ficar muito longo, eu quero citar 2 versículos que eu separei aqui para dizer quais são os benefícios de conhecer ao Senhor. Em Salmos, no capítulo 1, no versículo 3, a gente vê ali, é um salmo muito conhecido que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí no versículo 3 nós lemos quais são os benefícios de quem medita na lei de dia e de noite, de quem busca conhecer ao Senhor. Essa pessoa, ela é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo e suas folhas não murcham e tudo o que ela faz prosperará. E também ali no Salmos 19, no capítulo 9, diz: como pode o jovem ou o mancebo manter pura sua conduta vivendo de acordo com a palavra de Deus? Então, quando nós buscamos e aplicamos ali a nossa vida para conhecer ao Senhor, tem promessas. Eu só citei 2 versículos para o vídeo não ficar enorme, mas eu poderia, se eu tivesse tempo suficiente, citar vários outros. Nós obtemos algumas promessas e coisas se cumprem na nossa vida simplesmente pelo fato da gente estar dedicado a obedecer o que a palavra de Deus diz. E sobre soberba e arrogância, uma história fantástica para nos lembrarmos de não nos gloriarmos, é a história que fala a respeito de Nabucodonosor. Não sei se vocês sabem, mas Nabucodonosor, ele foi um rei da Babilônia e ele se engrandeceu certa feita. No capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 28, nós lemos: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada.
Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim para os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A soberba de Nabucodonosor, quando ele achou que a glória era para ele, que a Babilônia tinha sido construída pela força dele, pela vontade dele, ele em momento algum ele deu glória a Deus, ele glorificou ao Pai. A Bíblia fala que no mesmo instante, antes mesmo dele terminar as palavras ali de engrandecimento de si próprio, ele virou um animal e por 7 anos ali ficou pastando, comendo um capim, como se de fato a natureza real dele fosse ser um animal. E nessa passagem que fala sobre Nabucodonosor, a gente só se recorda de um versículo que se encontra ali no livro de Provérbios. E esse versículo, ele diz... Vamos ver quando que eu vou conseguir abrir a Bíblia. Aqui no livro de Provérbios. E o versículo está no capítulo 16, é o versículo 18, que diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Em outras traduções está escrito que o orgulho precede a queda. Então, essa passagem, essa história de Nabucodonosor, a gente apenas vê se cumprindo este versículo de Provérbios. Ele se engrandeceu e aquilo precedeu a queda dele. Então fica 2 coisas aqui para esse vídeo. Se glorie-se, né, quando você estiver ali dedicando tempo e conhecendo ao Senhor e com desejo de conhecê-lo cada vez mais e mais. E cuidado para não ter um espírito altivo, para não se exaltar e achar que você é digno das coisas que você conquista. Lembre-se que tudo que acontece nas nossas vidas é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe vocês. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativar o sino para não perder nenhuma notificação e deixar algum comentário aqui me dando sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.